tem essa parte de gestão de dados que é complexa. Eu vou usar a plataforma da Razio porque, pô, é o sistema que eu vendo. A Razio vende. E essa parte ela é bem, bem interessante na Razio, porque justamente a gente oferece isso. Então, eu vou dar um exemplo de como que... Esse eu estou usando uma conta que é de apresentação, tá? Então, é uma conta que são dados fictícios, são informações fictícias, tá? Então, não é dado de nenhum cliente nosso. Então, como é que funciona a gestão de dados da Razio? A gente tem, para cada empresa, a gente identifica, né? Então, a gente teve essa pergunta aqui, ó. Identificação dos dados a serem coletados. A gente fez isso. Então, a gente fez esse trabalho anteriormente. Uma vez que a gente fez esse trabalho de identificação dos dados, a gente consegue chamar o que a gente chama de variáveis, né? E o que são variáveis? Variáveis a gente chama que é a variável, né? É a água do poço, é o consumo de combustível, porque a gente tem dados mensalmente coletados dessa variável. Por isso que a gente chama de variável, porque os dados variam mês a mês, tá? Então, como é que funciona o sistema da Razio funciona? Como é que a gente faz a coleta de dados? Então, na parte de coleta de dados aqui especificamente, eu já identifiquei os dados, né? Ou seja, identifiquei os dados que tem que coletar e agora eu estou coletando esses dados de forma descentralizada. Então, a gente tem uma lista, que são a lista de variáveis, ou seja, diferentes pessoas da empresa que têm diferentes dados a serem enviados para o sistema, cada um tem a sua própria lista, né? Então, o pessoal de operação vai mandar, o pessoal do combustível da frota vai mandar só o combustível da frota, o pessoal de operação lá da conta de luz vai mandar só a conta de luz, o pessoal de resíduos, de meio ambiente, vai mandar só a geração de resíduos, e por aí vai. Então, a gente tem uma lista que a gente cria as variáveis e divide para diferentes pessoas, e as pessoas entram no sistema e colocam esses dados aqui. Então, quantidade de alimentos de resíduo da unidade 3. E aí ainda tem essa, né? Talvez uma empresa tenha várias unidades. E aí você tem que coletar o dado de alimentos da unidade 1 e o dado do alimento da unidade 2. Então, dá para ver que essa coleta de dados ela é descentralizada. Não só pela variedade de temas, mas também pela variedade de informações e unidades que a empresa pode ter. Então, a gente tem aqui o comentário, que a pessoa pode colocar, a gente tem um arquivo de evidência que a pessoa pode colocar também. Isso aqui serve muito para essa parte de rastreabilidade e validação e evidência, né? E coleta. Então, isso aqui tem essas informações que a gente coloca aqui, justamente para trazer mais informações sobre aquele dado. Esse trabalho, por causa, depende da boa vontade de terceiros, de outros setores e tal. Tem que ser bom de lábia, de argumentos para convencer as outras áreas. Mas aí, ô Lucas, eu concordo contigo. Mas aqui eu estou partindo do princípio que a gestão de estabilidade já é uma questão que está institucionalizada na sua empresa, ou seja, já teve um alinhamento. A gente fala em lives anteriores sobre a importância do engajamento da diretoria, sobre a importância do que a maternidade é importante, por que a diretoria tem que ser envolvida e por que essa informação tem que ser coletada. Então, essa dificuldade que você está trazendo dos setores não mandarem informação está mais relacionado à importância da gestão de estabilidade na sua empresa. Isso tem que ser trabalhado antes dessa fase. Essa fase aqui, teoricamente, você já você já fez um diagnóstico, já fez uma maternidade, já fez um comitê, já fez o conselho vê as lives de gestão de estabilidade. Se eu abrir aqui o Academy, eu consigo mostrar para vocês. Aconselho você ver as lives de jornada de estabilidade, engajamento da diretoria, que eu falo, meu chefe lá não quis, é isso que eu tô falando. O seu problema tem a ver mais com o apoio da diretoria do que, de fato, a coleta de dados. A gente tem esse pitch aqui de ESG no Academy, justamente para convencer a diretoria, e aqui nas lives a gente tem lives sobre gestão de estabilidade, tá vendo? Os primeiros passos, materialidade. Você entrar no Academy, você consegue ver essas lives aqui. Então, isso, você abandonou o projeto porque você não teve apoio, entendeu? Você realmente, sem o apoio da diretoria, dificilmente você vai conseguir convencer a área que tem que entrar no sistema ou que seja mandar o dado numa planilha. Isso tem que vir de cima. E aí a relevância de gestão de estabilidade já tem que estar clara. E existem vários argumentos para mostrar que a empresa que não está trabalhando com estabilidade hoje já está atrasada, tá? Se o seu chefe não abraçou, talvez ele esteja tomando uma ação que vai prejudicar ele no futuro. Beleza?
Mas voltando aqui para o assunto. A gente tem essa parte de coleta de dados. Então, essa parte de coleta de dados ela é descentralizada. E você precisa coletar dados de diferentes pessoas, né? E aí, uma vez que esses dados são coletados de diferentes pessoas, uma pessoa vai mandar o dado de combustível, outra vai mandar o dado de água, outra vai mandar o dado de resíduo, outra vai mandar o dado de número de colaboradores, e sei lá, de acordo com os indicadores que você tem para coletar. Você vai precisar gerenciar todos esses dados. Esse aqui, às vezes, demora um pouco para abrir, como eu estou na live, compartilhando tela, o computador fica um pouco mais lento e demora. E esse template aqui é realmente um pouco grande. Então, preciso dar essas coisas assim de vez em quando. Mas aqui que eu quero dizer é onde você organiza o dado e como que a gente faz a rastreabilidade desse dado aqui também. Então, aqui no sistema, assim, eu estou apresentando o sistema, mas eu não quero necessariamente vender o sistema aqui. Eu quero passar o conceito, tá? Que eu acho que o objetivo dessa live é explicar o porquê que é importante a gestão de dados. Mas eu estou usando a Rasio como referência, porque eu acho que é bom, porque eu ajudei a desenvolver. Então, o que a gente tem aqui? Provavelmente, se você tem uma empresa que tem várias unidades, você tem que saber quais são as variáveis que tem em cada uma das unidades. Você tem que saber o que é um dado de água, um dado de combustível, um dado de energia, né? E por aí vai. E quando você entra aqui em energia, você tem que conseguir ter acesso ao dado histórico de energia. Então, como é que esses dados foram coletados mês a mês? Quais são esses valores mensais? Como é que estão esses valores em anos anteriores, em 2022, por exemplo? Se esse dado foi coletado. Se esse dado está errado por algum motivo. É importante ver aqui que esse dado tinha um valor esperado, expectativa. Como esse valor aqui foi baixo, o sistema indica que esse valor pode estar errado, alguém digitou errado isso aqui. Então, você tem que ter uma gestão de dados. Aqui eu estou fazendo um corte de consumo de energia. Você poderia ver o corte de água captada. Você poderia ver o corte de dados só da unidade 3. Então, essa organização de um banco de dados para os seus indicadores é muito importante, porque esses dados aqui vão ser o que vão ser auditados, vão ser o que vão formar o seu indicador principal. Então, e aqui, inclusive, é onde você consegue fazer essa parte aqui, que é a parte de rastreabilidade. Quem mandou o dado? Quando que mandou esse dado? Se tem algum dado que está faltando. Por exemplo, aqui, dezembro de 2022, está sem dado. Por que aqui está sem dado? Alguém não mandou. Então, está faltando. Se esse dado está faltando, o seu inventário vai estar errado. O seu indicador de energia vai estar errado. Então, você ter certeza que o seu banco de dados está completo e que não está devendo dado e que tem todo o histórico organizado, com eventuais evidências, com eventuais comentários, é importante. Então, aqui, por exemplo, a gente tem toda uma rastreabilidade do dado. Então, aqui, no mês 12 de 2022, a gente tem aqui esses dados que foram enviados. Inicialmente foi a Vanessa, no dia 4/10/2023, nesse horário. Depois foi o Sarcinelli que trocou esse dado. Depois foi o Sarcinelli que trocou de novo, em outro horário. Depois o Sarcinelli que trocou de novo, em outro horário. Então, essa rastreabilidade de quem enviou, quando que trocou esse dado, esse último dado aqui é o dado que está valendo. É o dado que está no sistema. É importante porque traz credibilidade para o seu dado e traz credibilidade para o seu indicador. Porque lembra que esses dados que estão aqui, eles vão ser utilizados para diferentes indicadores. Por exemplo, especificamente esse dado de energia aqui, consumo de energia, ele vai ser utilizado para um dado de energia e vai ser utilizado como um dado para o cálculo de indicador de emissão de gás de efeito estufa. Então, um dado errado aqui significa que você tem 2 indicadores com erro. Então, essa gestão dos seus dados é muito importante. Então, aqui eu estou falando especificamente aqui, eu falei da coleta, evidência, validação, rastreabilidade, eu falei também da gestão e organização dos dados históricos. Quando você tem um histórico de dados bem estruturado, com essa rastreabilidade que eu mostrei aqui, com quem enviou, quando que enviou, os dados mensais, anuais, organizados aqui ano a ano, mês a mês, eventualmente com evidências. Deixa eu ver se consigo. A gente consegue botar aqui no sistema evidências, mas eu acabei não mostrando um exemplo de um dado que tenha evidência, né? Mas a evidência e o comentário aparece aqui.
Então, você consegue ver. Boa tarde, o sistema da Hazel White Label pode ser adaptado. Olha, não é o White Label, tá? A gente tem N motivos para não ser o White Label, mas ele é totalmente customizado para um cliente. A gente consegue essas variáveis aqui específica para para o cliente que está usando. Então, o nome da variável, quantas variáveis são, quantas não são, quantas unidades, não sei o quê, isso tudo é customizável dentro do sistema, porque a gente entende que cada empresa tem a sua própria característica e tem sua própria necessidade de coleta de dados. Então, esse exemplo aqui tem 1.600 variáveis, né? Variáveis é isso aqui, cada uma dessas coisinhas aqui são variáveis. A gente tem clientes que tem, sei lá, 10.600, clientes que tem 15, que são menores. Então, isso varia, né? De cliente para cliente. Mas aqui o objetivo, espero ter respondido, tá, Bárbara? O objetivo aqui é mostrar essa gestão de dados. Se você não tiver uma gestão de dados boa, lembrando mais uma vez, você não consegue chegar no seu indicador principal ou você não consegue chegar no seu indicador de performance. Então, essa parte de gestão de dados é muito importante. Aqui, dá para eu falar também essa parte de quem são os responsáveis, ó, tá vendo? Então, a gente tem diferentes pessoas que são responsáveis para enviar dados para o sistema. Então, a gente sabe que aqui é onde a gente... Valeu, Bárbara. Aqui é onde a gente diz quem vai responder qual dado. Então, um banco de dados desse, para você que está fazendo gestão de indicadores, é muito importante. E aí, vale eu dar um disclaimer aqui de duas coisas que são de duas perspectivas que você pode, no caso aqui, usar o sistema. Eu até mesmo fazer fora do sistema da Hazel. Lembra que quando eu falei que a gente tem os indicadores principais de estabilidade, e esses são os principais que, de repente, você tem que acompanhar para você ter a relação com o seu tema material? Então, tema material, indicador principal. Se você está buscando fazer a gestão de sustentabilidade com vários indicadores, não necessariamente você vai ter dentro de um sistema ou dentro do seu próprio banco de dados, da sua gestão pessoal, como de sustentabilidade, os indicadores de performance. É bem comum, principalmente com RH, às vezes com meio ambiente, a área já ter a gestão desses indicadores, com toda essa fragmentação, dando exemplo do inventário de gás de efeito estufa, aqui nas fontes fixas a gente teria que contabilizar o gasolina, por exemplo, gasolina. E aqui nas fontes móveis também, gasolina. Esses dados, talvez, essas informações já sejam coletadas e organizadas pela pessoa da área. A área de meio ambiente já tem lá a quantidade de resíduos. E ela pode sim te passar já o indicador principal. De repente, você gestor de sustentabilidade, você tem a pessoa lá de meio ambiente, que ele já tem a emissão de gás de efeito estufa, já tem o resíduo e já tem a água total. Não tem problema você não ter essa gestão desses indicadores aqui, desses dados todos detalhados. Mas é importante a pessoa lá da área ter. Beleza, você não quer botar no sistema, você não quer que isso fique dentro do seu guarda-chuva, dentro da sua obrigatoriedade, beleza, mas a pessoa da área lá vai ter que ter um controle de dados mensais, quem enviou, quem não enviou, qual é a evidência, qual não é a evidência, e por aí vai. Então, eu estou trazendo isso porque isso é uma questão bem prática. A gente da Hazel aqui tem clientes que usam o sistema, mas eles acompanham o indicador principal dentro da Hazel, mas esses indicadores de performance, que esse detalhe, o cálculo do indicador, alguns são feitos na plataforma e outros não. Então, assim, disparado que a gente tem aqui é o cálculo de inventário de gás de efeito estufa. Então, a pessoa, ao invés de contratar uma consultoria ou usar para de protocolo e tal, que às vezes dá um trabalho, a gente coloca isso dentro do sistema e a pessoa coleta os dados do inventário e ela consegue ter os dados, os indicadores de performance, que é esses gráficos aqui que eu mostrei, os dados brutos, que são esses aqui, os gráficos que eu mostrei aqui de emissão e o indicador principal. Aí tem tudo dentro do sistema. Mas, às vezes, RH, não necessariamente. Dados de diversidade, perfil de funcionários, homem e mulher, minorias, faixa etária, salários salários e não sei o quê.
Às vezes o time do RH tem, e ela vai te dar só o indicador principal. Qual é a porcentagem de minorias, qual é a porcentagem de PCD, qual é a porcentagem de a diferença de cargos e salários entre homens e mulheres, por exemplo. Então, independente de você fazer essa gestão desses dados em um sistema dentro do seu guarda-chuva ou não, essa gestão tem que existir. Isso é que é importante. Porque se você não tiver essa gestão de dados, você não, né? Se a sua empresa não tiver essa gestão de dados, você vai ratear em algum momento. Vai ratear na auditoria, vai ratear no indicador que não vai estar certo. E principalmente, esse é um ponto importantíssimo de experiência nossa aqui. Às vezes, inclusive, a gente tem um mesmo dado, que é importante para 2 indicadores, mas por a empresa não ter a gestão de dados bem robusta, ela usa um dado para um indicador e um dado para outro indicador. Vou dar um exemplo prático. A conta de luz de uma empresa. A empresa está fazendo um inventário, aí ela diz que a filial dela consumiu 100 kWh no inventário e ela está fazendo a gestão de energia e na energia está 110 kWh. Para o mesmo, é o mesmo dado, só que tem valores diferentes e porque tem indicadores diferentes. E aí essa descentralização do banco de dados gera esse tipo de problema. O que na Hasel a gente corrige. Na Hasel, se o dado de energia entra no sistema, ou seja, o dado de energia elétrica da unidade 2, esse mesmo dado já vai para o indicador de emissão e já vai para o indicador de energia. Então, essa organização, essa gestão do banco de dados, que é o que está aqui, é muito importante ter. E são preocupações que, às vezes, o gestor de estabilidade pode levar para as áreas. Como eu disse, não necessariamente o gestor de estabilidade tem que gerir todos os dados. Dificilmente ele vai gerir todos os dados, alguns sim, outros não. Mas ele tem que ter noção de que essa gestão é importante, porque em algum momento o seu objetivo é evoluir a agenda de estabilidade, em algum momento tudo vai ser auditado. E aí, por isso, essa preocupação é importante.